Como descobri os gatilhos da minha tristeza e encontrei a felicidade? A tristeza não avisa quando vai chegar. Ela não bate a porta com antecedência, nem pede permissão para entrar. Muitas vezes ela surge em um momento banal, enquanto o café esfria na mesa. Enquanto um olhar cruza o nosso sem intenção, enquanto o silêncio de uma tarde comum pesa mais do que deveria. Ela vem de mansinho, mas quando se instala, parece tomar conta de tudo. Esse é o choque silencioso da tristeza. Ele não se manifesta com estrondo, nem com drama externo, mas por dentro ele é devastador. É como se de repente a vida perdesse a cor e a rotina se tornasse um cenário distante, onde apenas o corpo continua se movendo, mas a alma fica suspensa em um lugar que não se sabe nomear. Esse estado confunde, porque não conseguimos apontar com precisão o motivo que o provocou. Não é uma tristeza clara, associada a uma perda ou a um acontecimento concreto. É uma tristeza difusa, quase invisível, mas intensa o bastante para nos desconectar do mundo e de nós mesmos. Nesses momentos, muitos tentam ignorar ou mascarar o que sentem. Colocam um sorriso no rosto, seguem com compromissos, repetem para si mesmos que vai passar. Mas a tristeza, quando não é escutada, não se dissipa. Ela se acumula, se repete, retorna com mais força, pedindo reconhecimento. Nos textos sagrados, há um fio condutor que se repete. O sofrimento não é um acidente sem sentido, mas um convite para olhar mais fundo. O salmista escreveu que as lágrimas podem durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Essa frase, tão antiga, ecoa ainda hoje como lembrete de que a dor é temporária e carrega em si a semente da renovação. A filosofia antiga dizia algo semelhante. Para os estoicos, os momentos de adversidade são testes que revelam o que já está dentro de nós e oportunidades de forjar virtudes. A psicologia moderna traduz isso de outra forma. As emoções dolorosas funcionam como sinais de alerta, indicadores de necessidades não atendidas, feridas não curadas, memórias não integradas. O choque silencioso da tristeza é um desses sinais. Ele é o instante em que a vida nos chama para parar, refletir e escutar algo que ficou soterrado sob camadas de rotina, obrigações e distrações. Ignorar esse chamado é como tapar os ouvidos para um alarme insistente. Aceitar esse chamado é dar o primeiro passo para a transformação. É nesse ponto que uma escolha se apresenta: continuar fugindo do desconforto ou atravessá-lo, para descobrir o que ele quer ensinar. Essa travessia não é confortável, mas é libertadora. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não se torna consciente se manifesta na vida como destino. Quando não reconhecemos os gatilhos de nossa tristeza, eles continuam atuando de forma invisível, determinando reações, escolhas e padrões de comportamento. Cada sensação de vazio, cada desânimo repentino pode estar sinalizando uma história antiga, uma crença enraizada, uma expectativa silenciosa que nunca foi questionada. Quando olhamos para esse desconforto com honestidade, começamos a decifrar o enigma. O que parecia um peso sem causa passa a revelar sua origem, e a dor deixa de ser apenas dor para se tornar informação, caminho, mapa. Esse reconhecimento não significa se entregar ao sofrimento, mas compreender que ele não é um inimigo. Na tradição cristã, há um entendimento profundo de que até a dor tem um lugar no processo de crescimento. Jesus chora no Evangelho antes de ressuscitar Lázaro, mostrando que sentir tristeza não é fraqueza, é parte da experiência humana. Em várias tradições espirituais, a noite escura da alma precede um novo amanhecer de consciência. A ciência, por sua vez, mostra que momentos de tristeza profunda podem desencadear processos de reorganização interna, levando a mudanças de hábito, redefinição de prioridades e busca por conexões mais autênticas. Quando percebemos o choque silencioso da tristeza dessa forma, ele deixa de ser um peso insuportável e passa a ser um convite para silenciar a pressa, escutar o corpo, revisar as histórias que contamos a nós mesmos e permitir que o coração fale. Essa escuta abre espaço para algo novo, para a possibilidade de transformar dor em força, perda em clareza, peso em sabedoria. Não é um processo imediato nem linear, mas é real.
Aos poucos, a vida vai mostrando que a tristeza não era apenas um obstáculo, mas um mestre disfarçado. Por isso, esse é o primeiro passo de toda a jornada de autoconhecimento verdadeiro. Reconhecer o impacto da tristeza sem julgá-la, aceitar sua presença sem se confundir com ela. Ao fazer isso, a pessoa se coloca em posição de protagonista da própria história, em vez de refém de estados emocionais que parecem inexplicáveis. O choque silencioso da tristeza não precisa ser um ponto final. Ele pode se tornar um portal para uma vida mais consciente, mais plena, mais feliz. A partir do momento em que enxergamos essa experiência, não como punição, mas como sinal, o caminho se abre diante de nós. É nesse espaço que começamos a descobrir os gatilhos ocultos que alimentam nossa dor e a encontrar, passo a passo, a felicidade que sempre esteve esperando por nós, o corpo como mensageiro oculto. Antes que a mente consiga organizar um pensamento, o corpo já revela a verdade que tentamos ocultar. A tristeza se anuncia primeiro nos sinais mais sutis. Um peso constante nos ombros, um cansaço que não se explica pelo esforço físico, um aperto silencioso no peito. Há dias em que acordamos exaustos, como se tivéssemos carregado fardos durante a noite, e sem perceber, estamos diante de mensagens profundas que o corpo insiste em nos enviar. O problema é que a maioria de nós não foi educada para escutar esse mensageiro. Crescemos aprendendo a calar sintomas com remédios rápidos, a ignorar a dor e a seguir adiante. Como se o corpo fosse apenas um veículo descartável, e não o templo que guarda a alma. A neurociência nos mostra que nenhuma emoção passa despercebida pelo organismo. Cada tristeza gera descargas hormonais, altera o ritmo da respiração, contrai músculos, interfere no funcionamento do coração e do sistema digestivo. É por isso que tantas vezes sentimos um nó na garganta, um vazio no estômago ou uma respiração curta nos momentos em que a tristeza parece não ter razão de existir. Esses sinais não são fraqueza, são códigos. São registros biológicos daquilo que ainda não conseguimos nomear. E cada vez que insistimos em ignora-los, o corpo aumenta o volume de sua mensagem, até que seja impossível não ouvir. Nos textos sagrados, encontramos essa mesma ideia sob outra roupagem. O corpo é descrito como templo vivo, como espaço onde o espírito habita e se manifesta. Quando negligenciamos esse templo, não estamos apenas prejudicando a saúde física, mas rompendo a ponte de comunicação com algo mais profundo. A Bíblia lembra que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. Não se trata apenas de metáfora poética, mas de uma constatação milenar. A condição da alma afeta a estrutura do corpo. Carl Jung foi incisivo ao afirmar que tudo aquilo que não se torna consciente retorna em forma de destino. O corpo é um dos primeiros cenários onde esse destino se encena. Dores crônicas sem explicação, insônia persistente, fadiga constante, são muitas vezes a manifestação material de emoções não reconhecidas. Cada sintoma carrega em si uma história. Uma dor recorrente nas costas pode revelar o peso de responsabilidades nunca questionadas. A pressão no peito pode esconder o acúmulo de palavras engolidas. A fadiga pode ser o retrato da alma que não encontra espaço para descansar. Aprender a interpretar esses sinais é um ato de coragem e humildade. Coragem, porque exige olhar de frente para o que tentamos esconder. Humildade, porque nos lembra que não somos apenas razão e vontade, mas seres integrais que precisam respeitar sua própria biologia. Reconhecer que a tristeza se expressa primeiro no corpo é como decifrar um alfabeto secreto que sempre esteve disponível, mas raramente aprendemos a ler. Há uma cena comum a todos nós. Quando a tristeza é intensa, o corpo pesa, os ombros caem, a respiração se torna curta. Isso não é acaso, é linguagem. É a forma como a vida nos obriga a parar, respirar e encarar o que realmente está acontecendo dentro. No silêncio do corpo está a oportunidade de perceber que os gatilhos emocionais não surgem de repente, eles deixam rastros. E se aprendermos a seguir esses rastros, podemos chegar à raiz da dor. Na filosofia estoica, o corpo era visto como aliado do espírito, não como inimigo. O estoico não nega a dor,
Ele a observa, registra e a transforma em sabedoria. Quando aplicamos essa visão à tristeza, percebemos que o corpo não está contra nós. Ele é um aliado, um tradutor fiel daquilo que ainda não conseguimos compreender. Ao escutá-lo, damos um passo essencial para descobrir os gatilhos ocultos que roubam nossa alegria. O corpo não mente. Ele é o primeiro a anunciar que algo está fora de ordem, que uma memória foi tocada, que uma ferida foi reaberta. Ao reconhecê-lo como um mensageiro oculto, deixamos de lutar contra sintomas e começamos a dialogar com eles. E nesse diálogo se abre a chance de curar não apenas a dor física, mas a tristeza que a originou. É assim que a jornada segue, quando passamos a ouvir o corpo. Conseguimos perceber como até mesmo no cotidiano mais simples, existem memórias escondidas que pedem para ser reveladas. As memórias que se escondem atrás do cotidiano. A tristeza muitas vezes não nasce no presente. Ela é despertada por memórias que se escondem atrás de gestos simples, sons cotidianos ou situações aparentemente banais. É quando uma música antiga toca sem aviso e o coração aperta. Quando o cheiro de um lugar traz de volta uma cena esquecida. Quando uma frase despretensiosa desperta em nós a dor de uma lembrança enterrada. Esses momentos mostram como o passado nunca desaparece por completo. Ele permanece vivo, aguardando oportunidades para se manifestar através de gatilhos sutis, que ativam emoções intensas. A neurociência explica esse fenômeno como memória emocional, diferente da memória racional, que organiza fatos e datas. A memória emocional está inscrita em áreas mais profundas do cérebro, ligadas aos instintos de sobrevivência. Por isso, ela não precisa de lógica para se ativar. Basta uma cor, um tom de voz, uma sensação para que tudo volte com força. Não é apenas recordação, é reviver no corpo e na alma aquilo que foi sentido. Assim, a tristeza pode surgir em um instante, sem que consigamos relacionar ao momento presente. Porque o que foi ativado não é o agora, mas um eco distante que ainda pulsa em nós. Nos textos espirituais, essa mesma ideia aparece de forma simbólica. O passado não resolvido é chamado de sombra, ou de fardo que precisa ser deixado no altar para que possamos caminhar livres. Jesus dizia que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o velho não suporta a novidade. Da mesma forma, quando carregamos memórias que nunca foram curadas, não conseguimos sustentar a alegria verdadeira. A vida até nos oferece experiências novas, mas os odres antigos, menos as lembranças mal resolvidas, se rompem, deixando escapar a possibilidade de plenitude. A filosofia também reconhece a força do passado. Nietzsche lembrava que a memória pode ser uma bênção, mas também uma maldição, quando nos aprisiona em dores que já não correspondem ao presente. E aprofundou ainda mais, mostrando que os conteúdos reprimidos não desaparecem. Eles se escondem no inconsciente e de lá influenciam pensamentos, emoções e comportamentos. Cada memória não integrada permanece como um gatilho, pronto para emergir a qualquer estímulo. Essas memórias ocultas se revelam especialmente nos momentos de vulnerabilidade. Uma palavra de rejeição em uma conversa atual pode reabrir a ferida de rejeições antigas. O silêncio de alguém pode acender a lembrança de abandonos passados. Um gesto de crítica pode trazer à tona ecos da infância. Por isso, a tristeza que sentimos muitas vezes é desproporcional ao fato que a desencadeou. O presente apenas acende a chama, mas o combustível já estava acumulado nas lembranças não curadas. Reconhecer esse processo é libertador. Em vez de nos sentirmos frágeis ou exagerados, passamos a entender que nosso coração carrega camadas de histórias, e cada gatilho é um convite para revisitar essas memórias, não para reviver a dor, mas para ressignificá-la. Quando conseguimos olhar para trás com compaixão, sem julgamento, a lembrança deixa de ser ferida aberta e passa a ser cicatriz que já não sangra. Esse caminho não é fácil. Exige coragem para entrar em contato com cenas que preferimos esquecer. Exige paciência para compreender que a mente nos protegeu, guardando em silêncio aquilo que não conseguíamos enfrentar na época. Exige fé para acreditar que nenhuma memória é maior do que a capacidade de cura que habita em nós.
a espiritualidade nos lembra que tudo pode ser transformado quando oferecido à luz da consciência. O cotidiano, com sua simplicidade, se torna então o palco das maiores revelações. Não é nas grandes tragédias apenas que descobrimos quem somos, mas nas pequenas situações de cada dia. O gesto comum que aciona uma memória dolorosa é também a chance de perceber onde ainda precisamos de reconciliação. Cada tristeza súbita é como uma chave entregue em nossas mãos, apontando para uma porta que já está pronta para ser aberta. Assim, aprendemos que a vida não é feita apenas do presente imediato, mas de um diálogo constante entre passado e agora. Quando escutamos esse diálogo com atenção, conseguimos transformar o peso da memória em sabedoria. E nesse processo descobrimos que até as lembranças mais difíceis podem se tornar fonte de clareza e força. A tristeza que parecia sem explicação revela sua origem e se dissolve, abrindo espaço para um novo entendimento de nós mesmos. É por esse caminho que seguimos, entendendo que além das memórias existe outro gatilho poderoso: o peso invisível das comparações. O peso invisível das comparações. Poucas coisas despertam tanta tristeza silenciosa quanto o hábito quase automático de nos compararmos com os outros. É um peso invisível, porque raramente admitimos que ele está presente. Olhamos para a vida alheia através de fragmentos, imagens cuidadosamente editadas, conquistas exibidas, e sem perceber nos medimos a partir de padrões que não revelam a realidade. Esse mecanismo gera um gatilho poderoso de infelicidade, pois ao colocar o outro como referência, perdemos a capacidade de enxergar o próprio caminho com gratidão e clareza. A psicologia social demonstra que a comparação é um impulso natural do ser humano. Desde a infância, medimos nossas habilidades pelo reflexo do que vemos nos demais. Isso pode estimular o crescimento, mas também se torna uma armadilha quando a régua está fora de proporção. Ao comparar nossas vulnerabilidades internas com a vitrine externa das pessoas, criamos uma distorção cruel. É como se estivéssemos sempre em desvantagem, sempre insuficientes, sempre um passo atrás. Esse processo silencioso mina a autoestima e alimenta a tristeza como um veneno lento. Na filosofia antiga, esse dilema já era conhecido. Sêneca alertava que a maior riqueza não é possuir o que os outros têm, mas aprender a desejar apenas aquilo que está em harmonia com a nossa natureza. Em outras palavras, a comparação nos afasta da nossa essência. Quando vivemos tentando corresponder a padrões que não nos pertencem, perdemos a oportunidade de florescer naquilo que é único em nós. A vida deixa de ser uma jornada autêntica e passa a ser uma corrida sem linha de chegada. Os textos sagrados também denunciam essa armadilha. Na parábola dos talentos, Jesus mostra que cada pessoa recebe dons diferentes, e o que importa não é a quantidade, mas a forma como são cultivados. O servo que enterra o talento por medo de ser inferior acaba desperdiçando sua chance de crescimento. A lição é clara: quando gastamos energia em nos comparar, paralisamos o dom que poderíamos estar desenvolvendo. A comparação gera estagnação, e a estagnação alimenta a tristeza. No cotidiano, esse peso se manifesta em pequenas coisas. Quando olhamos para a carreira de alguém e sentimos que fracassamos. Quando observamos relacionamentos aparentemente perfeitos e sentimos que o nosso não é suficiente. Quando vemos conquistas materiais e acreditamos que estamos atrasados, cada comparação rouba um pouco da nossa alegria e nos mantém presos a um padrão inalcançável. E quanto mais nos envolvemos nesse ciclo, mais distantes ficamos da felicidade que nasce da aceitação de quem realmente somos. Carl Jung dizia que não há receita de vida que sirva para todos, porque cada ser humano é único em sua essência e em seu caminho de individuação. A comparação nos arranca dessa individuação e nos empurra para uma massificação que mata a autenticidade. E a tristeza que surge disso é a dor de estar desconectado de si mesmo, vivendo à sombra de uma vida que nunca poderá ser a nossa. Romper esse ciclo exige consciência e prática. É necessário olhar para os próprios passos e perceber que cada um está em um estágio distinto de jornada. A árvore frutífera não compete com a que ainda floresce, e nenhuma delas é menos valiosa por isso. Da mesma forma, cada pessoa atravessa estações diferentes, e comparar estações distintas é ignorar a sabedoria do tempo. Quando entendemos isso,
o peso invisível das comparações começa a se dissolver. A felicidade não nasce do que o outro vive, mas da capacidade de encontrar sentido no próprio caminho. Reconhecer e valorizar as próprias conquistas, mesmo que pequenas, é um ato de resistência contra a cultura da comparação. É nesse gesto que resgatamos a paz interior e enfraquecemos um dos gatilhos mais poderosos da tristeza moderna. E, ao enxergar o quanto a comparação nos aprisiona, percebemos que outro gatilho igualmente devastador se esconde em um lugar ainda mais profundo: as expectativas silenciosas que carregamos sem perceber. A prisão das expectativas silenciosas. Existem dores que não nascem de algo que realmente aconteceu, mas daquilo que acreditávamos que deveria ter acontecido. As expectativas silenciosas são assim: moldam a forma como olhamos para a vida, mas raramente são colocadas em palavras. Elas se instalam como contratos invisíveis que fazemos com nós mesmos, com os outros e até com Deus. E quando não são cumpridos, transformam-se em gatilhos poderosos de tristeza. São silenciosas porque, na maioria das vezes, nem nós mesmos reconhecemos que as carregamos. Estão lá, ocultas, conduzindo nossas escolhas e reações, até o momento em que se rompem e nos deixam diante da frustração. A psicologia mostra que o ser humano vive criando narrativas internas sobre como as coisas deveriam ser. Projetamos cenários ideais para relacionamentos, trabalho, família, saúde, e acreditamos que somente quando esses cenários se concretizarem, poderemos nos sentir plenos. No entanto, a vida raramente se encaixa nesses roteiros. Quando a realidade não corresponde à ficção que escrevemos em silêncio, o choque é doloroso. O que nos entristece não é o que vivemos, mas o que esperávamos viver. Esse descompasso entre o real e o imaginado é um dos maiores gatilhos de infelicidade. Na filosofia, encontramos reflexões profundas sobre essa prisão. Os estoicos insistiam que a chave da serenidade está em diferenciar o que está em nosso controle do que não está. As expectativas silenciosas muitas vezes se formam justamente sobre aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Esperamos reconhecimento de alguém que não sabe nos dar. Esperamos perfeição de situações naturalmente imperfeitas. Esperamos garantias em um mundo marcado pela incerteza. Ao colocar a felicidade refém dessas ilusões, nos condenamos à tristeza constante. Os textos sagrados também alertam contra esse perigo. O Eclesiastes lembra que há tempo para tudo debaixo do céu, e que cada coisa acontece segundo a sua estação. A expectativa silenciosa nasce da impaciência, da tentativa de forçar o tempo a se dobrar à nossa vontade. Quando não vemos o que esperávamos no momento exato em que desejamos, acreditamos que fomos esquecidos, que falhamos, que não merecemos. Mas muitas vezes não é rejeição, é apenas o tempo necessário para que algo maior se revele. Essas expectativas também se manifestam nas relações. Quantas vezes esperamos que o outro adivinhe nossos desejos, compreenda nossas necessidades sem que falemos, corresponda ao que projetamos sem que tenhamos coragem de expor? O silêncio se transforma em um campo fértil para a frustração, porque o outro não cumpre papéis que nunca lhe foram atribuídos de verdade. O resultado é mágoa, distância, tristeza. Não pela ação do outro, mas pelo peso de expectativas que nunca saíram da nossa imaginação. Carl Jung dizia que grande parte do sofrimento humano vem da luta entre aquilo que o ego deseja e aquilo que a alma realmente precisa. As expectativas silenciosas muitas vezes nascem do ego, que busca segurança, controle e garantias, mas a alma pede experiência, aprendizado, entrega. Quando nos apegamos ao roteiro mental, bloqueamos o fluxo da vida e transformamos qualquer desvio em gatilho de dor. Ao contrário, quando soltamos o controle e aceitamos que a realidade pode ser diferente do que projetamos, abrimos espaço para que o inesperado se torne presente. Romper essa prisão não significa abandonar sonhos, mas sim transformá-los em intenções leves, sem o peso da exigência. É compreender que a vida não deve se curvar à nossa vontade, mas que nós podemos nos alinhar à sabedoria que ela traz. Cada expectativa rompida pode ser vista como um convite a soltar as amarras,
a reconhecer que a felicidade não está em ter tudo como planejamos, mas em aprender a caminhar, mesmo quando os planos se desfazem. A tristeza que nasce das expectativas silenciosas só encontra cura quando reconhecemos sua existência. Nomeá-las, questioná-las e soltá-las é o passo que nos permite sair da prisão. E ao atravessar essa compreensão, percebemos que outro gatilho poderoso nos espera. O eco das palavras não ditas, aquelas que ficam guardadas e pesam como sombras dentro de nós. O eco das palavras não ditas, há tristezas que não precisam de grandes acontecimentos para existir. Elas nascem do silêncio. Não do silêncio que traz paz, mas daquele que guarda dentro de nós, palavras que nunca ousamos pronunciar. Cada vez que engolimos um sentimento, cada vez que deixamos de dizer o que realmente pensamos ou sentimos, criamos um vazio que se acumula e ressoa como um eco interno. Esse eco se transforma em gatilho invisível, que se manifesta em momentos inesperados. Um olhar atravessado, uma situação banal, e de repente somos invadidos por uma tristeza que parece maior do que o fato em si. Na verdade, não é o momento presente que dói, mas o peso das palavras guardadas que encontram ali uma chance de se fazer ouvir. A psicologia reconhece esse processo como repressão emocional. O que não é expresso não desaparece, apenas se transforma em tensão. Fica registrado no corpo, no inconsciente, e retorna em forma de ansiedade, insônia, irritação ou tristeza súbita. Muitas vezes não entendemos por que choramos diante de situações pequenas, mas a verdade é que não estamos chorando apenas pelo agora. Estamos chorando por tudo o que não foi dito, pelas verdades que sufocamos, pelos sentimentos que escondemos para evitar conflitos, rejeição ou incompreensão. Nos textos sagrados, há a lembrança de que a palavra tem poder criador. O Gênesis começa com Deus dizendo, haja luz, e da palavra nasce a realidade. Quando calamos nossa própria palavra, impedimos que nossa verdade se manifeste, e a consequência é viver na sombra daquilo que poderia ter sido revelado. Provérbios também ensina que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa sabedoria mostra que a palavra, quando expressa com consciência, tem o poder de transformar relações e realidades. O silêncio, por outro lado, pode aprisionar e gerar tristeza contínua. A filosofia nos ajuda a refletir que a autenticidade é uma das maiores virtudes. Kierkegaard dizia que a angústia nasce da distância entre quem somos e quem mostramos ser. Cada palavra não dita aumenta esse abismo, alimentando a tristeza de viver desconectados de nós mesmos. A vida se torna um palco, onde atuamos para agradar, mas no fundo, acumulamos ressentimentos que nunca encontram voz. Esse acúmulo é o eco que se repete em nós, lembrando que há verdades sufocadas esperando libertação. No cotidiano, isso se manifesta de maneira simples. O filho que nunca disse ao pai que sentia sua ausência, o amigo que preferiu engolir a mágoa a expor o incômodo, a pessoa que ama, mas tem medo de se declarar, o profissional que sofre em silêncio por nunca reconhecerem seu esforço. Cada palavra engolida é como uma pedra jogada dentro de um poço. Com o tempo, o poço fica cheio e basta uma gota a mais para que a tristeza transborde. Romper esse ciclo exige coragem. Não se trata de falar tudo o que vem à mente de forma impulsiva, mas de aprender a expressar a verdade de maneira clara e amorosa. É escolher não guardar ressentimentos, não adiar declarações importantes, não sufocar sentimentos legítimos. É permitir que a palavra se torne ponte em vez de muro. Quando ousamos falar, mesmo que a voz trema, quebramos o ciclo da repressão e libertamos o coração do peso que carrega. Carl Jung lembrava que aquilo que é negado ganha poder sobre nós. As palavras não ditas são exatamente isso. Partes de nós que negamos, mas que permanecem vivas, exigindo atenção. Dar voz a elas é recuperar pedaços esquecidos de nossa identidade, é reencontrar a inteireza de quem somos. E quando finalmente encontramos espaço para expressar a verdade, percebemos que a tristeza não precisa mais ser um eco preso dentro de nós. Ela pode se transformar em clareza, em reconciliação, em liberdade. Assim,
Entendemos que os gatilhos não estão apenas nas situações externas, mas também no silêncio que escolhemos manter. E ao reconhecer isso, surge outra dimensão ainda mais delicada, onde tristeza e esperança se entrelaçam, o momento em que a fé se transforma em dúvida. Quando a fé se transforma em dúvida, existem momentos em que a tristeza não nasce de comparações, expectativas ou memórias, mas de algo ainda mais profundo: o abalo da fé. A fé, que tantas vezes sustentou nossos passos e nos deu coragem para atravessar as noites escuras, pode em determinados períodos se transformar em dúvida. Esse processo é doloroso porque nos faz questionar não apenas as circunstâncias externas, mas os próprios alicerces da vida. É como se o chão que sempre acreditamos seguro começasse a rachar sob nossos pés. A tristeza que nasce daí não é apenas emocional, é existencial. É um vazio que parece engolir todas as respostas conhecidas e nos deixa frente a frente com perguntas para as quais não temos soluções imediatas. Na tradição bíblica, encontramos exemplos marcantes desse drama humano. Jó, mesmo sendo íntegro, atravessou um sofrimento tão profundo que questionou a justiça divina. Davi, em seus salmos, repetidamente clamava: "Até quando, Senhor, te esquecerás de mim?" Essas vozes ecoam a experiência de todo ser humano que em algum momento se vê cercado pela dúvida. Não é a ausência de fé, mas a luta de uma fé em transformação. A tristeza nasce do contraste entre o desejo de confiar e a incapacidade de entender os caminhos invisíveis da vida. A filosofia também reconheceu esse movimento. Kierkegaard falava da angústia da fé, essa sensação de salto no escuro que exige entrega total, mesmo quando não há garantias racionais. Nietzsche, em outra direção, confrontava a ausência de sentido quando a fé se desfaz, lembrando-nos do perigo do niilismo, em que a vida parece perder significado. Essas perspectivas revelam que a dúvida não é inimiga, mas parte inevitável da busca humana por sentido. Sem ela, a fé se tornaria apenas repetição automática, sem profundidade. A ciência, por sua vez, interpreta a espiritualidade como uma dimensão necessária da saúde emocional. Estudos mostram que pessoas com fé ativa tendem a ter mais resiliência diante das adversidades. No entanto, quando essa fé é abalada, a tristeza se torna ainda mais intensa, porque o indivíduo perde não apenas a esperança, mas também o sistema de apoio que antes oferecia força. É por isso que crises de fé são frequentemente acompanhadas de uma sensação de isolamento e solidão. Esse momento de dúvida pode ser visto como um deserto. É o espaço árido, onde não vemos frutos nem sombra, onde a caminhada parece interminável. Mas é também nesse deserto que muitos encontram revelações inesperadas. O silêncio da fé abalada pode abrir espaço para uma compreensão mais madura, menos ingênua, mais autêntica. A dúvida, em vez de destruir a fé, pode purificá-la, libertando-a de ilusões e aproximando-nas de uma relação mais verdadeira com o sagrado. No cotidiano, essa crise se manifesta em pequenas e grandes situações. Quando a oração parece não ter resposta, quando a promessa de mudança demora a se cumprir, quando a injustiça do mundo se torna insuportável diante dos olhos. Nesses momentos, a tristeza que sentimos não é apenas pela dor vivida, mas pela sensação de abandono. É o eco da pergunta: será que estou sozinho nessa jornada? No entanto, há uma verdade que atravessa todos os textos sagrados. A dúvida nunca é maior do que a presença divina. Mesmo quando nos sentimos abandonados, há algo que permanece em silêncio, sustentando-nos sem que percebamos. A fé, nesses casos, não desaparece. Ela se transforma. Ela se refaz não como certeza absoluta, mas como confiança renovada, que nasce justamente da experiência da fragilidade. Ao atravessar esse processo, descobrimos que a tristeza da dúvida pode se tornar o ponto de virada para uma fé mais sólida, enraizada não em ilusões, mas em encontro verdadeiro. E é nesse reencontro que percebemos outro espelho poderoso da nossa dor: as relações, onde tantas vezes os gatilhos mais profundos se manifestam e nos revelam a nós mesmos. O espelho interno das relações. As relações humanas são o palco onde nossas maiores alegrias florescem, mas também o lugar onde nossas feridas mais escondidas encontram reflexo.
A tristeza que sentimos diante de um conflito, de uma palavra dura ou de uma ausência repentina quase nunca é apenas sobre o outro. Muitas vezes é sobre nós mesmos, sobre memórias e dores antigas que se reativam no contato com quem amamos ou convivemos. Cada pessoa que cruza nosso caminho funciona como um espelho interno, refletindo não apenas o que somos hoje, mas também o que ainda não resolvemos em nossa história. A psicologia chama isso de projeção. Colocamos nos outros aquilo que ainda não reconhecemos em nós. Quando alguém nos critica, por exemplo, e sentimos uma tristeza desproporcional, talvez não seja a crítica em si, mas o eco de antigas vozes que já nos diminuíam. Quando nos sentimos rejeitados por um gesto pequeno, pode ser que não seja o presente que dói, mas a lembrança inconsciente de rejeições passadas. As relações nesse sentido não criam feridas novas, mas revelam feridas antigas que estavam adormecidas. E essa revelação, embora dolorosa, pode ser uma oportunidade de cura. Na espiritualidade, encontramos a mesma ideia expressa de outra maneira. Jesus dizia que antes de apontar o cisco no olho do outro, precisamos enxergar a trave que está no nosso. Esse ensinamento não é apenas sobre julgamento, mas sobre reconhecimento. O que vemos e sentimos diante do outro é muitas vezes um reflexo daquilo que carregamos dentro. As relações são como espelhos divinos, que nos convidam a olhar para dentro com mais honestidade. A tristeza que nasce desses encontros não é castigo, mas convite à transformação. Carl Jung aprofundou essa compreensão ao afirmar que aquilo que mais nos incomoda nos outros é justamente o que precisamos reconhecer em nós. Esse desconforto é o gatilho. Ele desperta tristeza, raiva ou frustração, mas carrega uma mensagem. Existe uma parte nossa ainda não integrada. O espelho das relações nos mostra onde ainda estamos fragmentados, onde ainda precisamos reconciliar sombra e luz. No cotidiano, isso acontece em situações simples. A impaciência do outro pode revelar nossa dificuldade de lidar com limites. A frieza de alguém pode nos lembrar da carência que nunca foi acolhida. O abandono em uma amizade pode tocar na ferida do abandono vivido na infância. A tristeza, nesses casos, parece ser causada pelo comportamento alheio, mas na verdade é amplificada pelo que já existia em nós. Esse entendimento pode mudar completamente a forma como vivemos as relações. Em vez de apenas culpar o outro por nos ferir, podemos usar esses encontros como espelhos de autoconhecimento. Perguntar: por que isso me dói tanto? Que parte da minha história está sendo tocada aqui? O que essa situação está tentando me ensinar? Essas perguntas não aliviam imediatamente a dor, mas transformam a tristeza em caminho de crescimento. As tradições espirituais orientais chamam isso de espelho claro. O outro não vem para nos completar ou destruir, mas para nos mostrar com clareza quem somos. Se soubermos interpretar esse reflexo, podemos romper ciclos de dor e construir relações mais conscientes e autênticas. Se não soubermos, ficaremos presos a repetições, culpando o mundo externo sem perceber que a raiz está dentro de nós. A tristeza que nasce nas relações, então, não é apenas sobre o que o outro fez ou deixou de fazer. É um reflexo da nossa própria jornada inacabada. Reconhecer isso não significa aceitar abusos ou injustiças, mas compreender que mesmo nas feridas há um chamado para a consciência, e quando entendemos esse chamado, conseguimos enxergar que muitos dos nossos gatilhos de tristeza não vêm apenas dos outros, mas também das ilusões que alimentamos sobre como a felicidade deveria ser. É aqui que surge a necessidade de desmontar um dos maiores enganos da vida moderna: o mito da felicidade instantânea. O mito da felicidade instantânea. Vivemos em uma época em que tudo precisa ser rápido. A comida pronta em minutos, a informação disponível em segundos, a resposta imediata às nossas vontades. Esse ritmo criou uma ilusão perigosa, a de que a felicidade também deveria ser instantânea. Somos bombardeados por promessas de soluções rápidas, cursos que garantem transformação em dias, produtos que prometem preencher vazios profundos, técnicas milagrosas que juram afastar a tristeza em instantes. O problema é que quando compramos essa ideia, criamos um gatilho ainda mais cruel: a decepção inevitável. A felicidade que se promete como imediata nunca se sustenta,
E quando a euforia passageira desaparece, a tristeza retorna ainda mais forte, acompanhada da sensação de fracasso. A psicologia explica que a mente humana busca gratificação imediata, porque isso ativa os circuitos de prazer no cérebro, liberando dopamina. Mas a dopamina é passageira. Ela cria picos de excitação seguidos de quedas bruscas. É por isso que a busca por felicidade instantânea gera dependência. Precisamos sempre de mais estímulo, mais novidade, mais consumo, mas nunca nos sentimos realmente satisfeitos. A neurociência mostra que a verdadeira sensação de bem-estar vem de outra substância, a serotonina, ligada a estados mais duradouros de equilíbrio, alcançados não pela pressa, mas pela constância em práticas de significado, como vínculos profundos, espiritualidade, gratidão e propósito. A filosofia sempre alertou contra a ilusão da felicidade rápida. Aristóteles falava da eudaimonia, um estado de realização que só se alcança pela prática contínua da virtude e pelo alinhamento entre o ser humano e sua essência. Para os estoicos, a felicidade não era um prazer imediato, mas a serenidade que nasce de viver em harmonia com a razão e com a natureza. Ambas as tradições apontam para a mesma direção. A felicidade verdadeira é fruto de processo, não de impulso. Os textos sagrados reforçam essa verdade. No Sermão da Montanha, Jesus proclama: "Bem-aventurado os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça." Nenhum desses estados é instantâneo, todos falam de processos, de caminhos, de esperas. A felicidade prometida não é um botão mágico, mas uma consequência de transformar o coração ao longo da jornada. O salmista também dizia que os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. A metáfora é clara. Primeiro a semeadura, depois a colheita. Não há colheita sem tempo, não há alegria plena sem paciência no processo. No cotidiano, esse mito se mostra de forma sutil. Esperamos que uma nova compra traga satisfação permanente, mas logo o entusiasmo desaparece. Apostamos que um relacionamento resolverá todos os vazios, mas ele revela nossas feridas ainda mais intensamente. Acreditamos que uma mudança externa trará paz, mas o coração continua inquieto. A tristeza se instala porque colocamos a expectativa no lugar errado, no imediatismo e não no processo. Carl Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. A busca pela felicidade instantânea é, no fundo, uma tentativa de fugir da dor necessária do autoconhecimento. Queremos atalhos, mas a vida não se constrói em atalhos. A alegria profunda é fruto de atravessar as noites escuras, de confrontar os gatilhos, de reconhecer as sombras. Sem esse processo, qualquer promessa de felicidade é apenas um anestésico temporário. Romper com esse mito é um ato de libertação. É compreender que a felicidade não está em momentos isolados de prazer, mas na soma de escolhas conscientes, na prática diária de valores, na construção de sentido. É aceitar que haverá tristeza no caminho e que ela não significa fracasso, mas parte essencial da jornada. Quando abandonamos a ilusão da felicidade imediata, paramos de correr atrás de miragens e passamos a cultivar a verdadeira alegria. E nesse ponto surge um novo aprendizado. Se a felicidade não é instantânea, precisamos ter coragem para olhar de frente aquilo que mais evitamos, dar nome à dor que escondemos e transformar esse reconhecimento em força. A coragem de nomear a dor. Uma das razões pelas quais a tristeza se torna tão esmagadora é porque muitas vezes não temos coragem de chamá-la pelo nome. Fugimos, mascaramos, racionalizamos, mas evitamos reconhecer abertamente o que sentimos. Esse silêncio interno alimenta o peso da dor, transformando-a em um inimigo invisível. Nomear a dor é como acender uma luz em um quarto escuro. A sombra continua ali, mas já não tem o mesmo poder de nos assustar. Quando damos nome ao que sentimos, criamos clareza. E na clareza nasce a possibilidade de transformação. A psicologia nos ensina que identificar e rotular as emoções reduz significativamente sua intensidade. Estudos mostram que quando uma pessoa diz em voz alta, "Estou triste" ou "Sinto raiva", a atividade da amígdala, menos parte do cérebro responsável pelas reações emocionais intensas,
diminui, abrindo espaço para que o córtex pré-frontal assuma o controle. Em outras palavras, reconhecer a dor já é um passo de cura. O simples ato de nomear nos tira do lugar de reféns e nos coloca no lugar de protagonistas, diante daquilo que sentimos. Nos textos sagrados encontramos a mesma lição. Muitos salmos são verdadeiras orações de quem ousou dar nome à própria dor diante de Deus. Estou angustiado, até o fundo da alma, clama o salmista, mostrando que não há vergonha em expressar a verdade. Jesus no Getsêmani também nomeia sua aflição ao dizer que sua alma estava profundamente triste até a morte. Esse gesto de revelar o que se sente não diminui a fé. Pelo contrário, a fortalece porque estabelece uma relação sincera com o divino e consigo mesmo. A filosofia também aponta para essa necessidade. Sócrates dizia que a vida não examinada não merece ser vivida. Examinar significa olhar de frente, questionar, dar nome. A dor que não é examinada se torna um destino repetitivo, retornando em diferentes situações até que seja reconhecida. Dar nome à tristeza é, portanto, um ato de liberdade. É assumir que ela existe e que precisa de espaço para ser compreendida, em vez de ser varrida para debaixo do tapete. No cotidiano, quantas vezes escondemos o que sentimos atrás de frases como "está tudo bem" ou "não é nada"? Cada vez que negamos, reforçamos a prisão. E cada vez que reconhecemos, mesmo que apenas para nós mesmos, abrimos uma brecha por onde entra a luz. Dizer: sinto solidão, carrego medo, estou decepcionado pode parecer simples, mas é profundamente transformador. É como se o coração, ao ser ouvido, respirasse aliviado. Carl Jung lembrava que a sombra só deixa de nos dominar quando é trazida para a consciência. Nomear a dor é justamente esse movimento, trazer à luz o que estava escondido. Não se trata de se afogar no sofrimento, mas de ter coragem de rir com Hecklow como parte da experiência humana. Essa coragem quebra o ciclo da negação e nos aproxima da verdadeira cura. Quando damos nome à dor, não apenas a entendemos melhor, mas também descobrimos que cada gatilho traz consigo um aprendizado oculto. O que parecia apenas sofrimento se revela como lição disfarçada, um professor interno que nos guia para mais perto de quem realmente somos. E é exatamente nesse ponto que a jornada continua, percebendo que até mesmo nos gatilhos existe sabedoria, o aprendizado escondido nos gatilhos. Cada gatilho que desperta nossa tristeza carrega em si uma mensagem oculta. À primeira vista, eles parecem apenas inimigos invisíveis, responsáveis por nos roubar a paz e mergulhar em estados de dor. Mas, quando olhados com mais atenção, Ramsay, como professores silenciosos, disfarçados de incômodo, o aprendizado escondido nos gatilhos é a descoberta de que aquilo que julgamos nos ferir pode, na verdade, nos apontar o caminho para uma compreensão mais profunda de nós mesmos. A tristeza que eles despertam se transforma, então, em material de autoconhecimento. A psicologia moderna descreve esse processo como ressignificação. Quando algo desperta uma emoção negativa, temos a escolha de enxergar apenas a dor ou de interpretar esse momento como sinal. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, podemos mudar a pergunta para o que isso tem a me ensinar. Essa mudança de perspectiva altera completamente o impacto da experiência. O gatilho deixa de ser apenas um peso e se torna uma chave. Ele abre portas internas que não abriríamos sozinhos. Na filosofia, esse conceito encontra eco nos estoicos, que acreditavam que nenhuma adversidade vem sem propósito. Para eles, cada desafio é uma oportunidade de fortalecer virtudes como paciência, coragem e resiliência. É como se o universo utilizasse os gatilhos de tristeza para moldar nossa alma. O que dói hoje pode se tornar a base da serenidade de amanhã. O que parece perda pode, na verdade, ser o espaço necessário para um novo sentido florescer. Os textos sagrados também reforçam essa visão. José, traído por seus irmãos e vendido como escravo, só mais tarde pôde dizer: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." O sofrimento, nesse relato, não foi inútil. Ele se transformou em lição e missão. Assim também acontece conosco. Os gatilhos que hoje nos fazem chorar
podem ser os mesmos que amanhã nos ajudarão a entender nossa vocação mais profunda. No cotidiano, a prática desse olhar muda completamente a relação com a tristeza. Um comentário que fere pode revelar a necessidade de fortalecer a autoestima. A rejeição em uma relação pode ensinar a valorizar a própria dignidade. O fracasso em um projeto pode despertar a criatividade para caminhos que nunca imaginaríamos. Cada gatilho é um mestre em potencial, se tivermos coragem de escutá-lo, em vez de apenas rejeitá-lo. Carl Jung dizia que o que negamos nos subjuga, mas o que aceitamos nos transforma. Aceitar o gatilho não significa gostar da dor, mas reconhecer que ali existe algo maior em jogo. É transformar o inimigo em aliado, o obstáculo em degrau, a sombra em guia. O aprendizado escondido nos gatilhos nos mostra que a tristeza não é o fim, mas parte do processo de despertar. Ao perceber isso, conseguimos enxergar que não há contradição entre a ciência e a espiritualidade, porque ambas apontam para a mesma verdade. Os gatilhos são oportunidades de crescimento. A neurociência fala em plasticidade do cérebro. A filosofia em virtude, os textos sagrados em provações que geram perseverança. Cada linguagem revela a mesma essência, e é nesse ponto que a jornada avança para um encontro essencial. A união entre ciência e espiritualidade no caminho de compreender a felicidade real, o encontro entre ciência e espiritualidade. Durante muito tempo, ciência e espiritualidade foram vistas como opostas, quase inimigas. Uma buscava explicações racionais, outra confiava em mistérios invisíveis. Mas quando o tema é a tristeza e a busca pela felicidade, percebemos que ambas caminham na mesma direção, ainda que usem linguagens diferentes. A ciência observa os mecanismos biológicos e psicológicos que geram nossos estados emocionais. A espiritualidade oferece sentido, propósito e uma visão mais ampla do porquê atravessamos certas experiências. Quando unimos essas duas dimensões, encontramos um mapa mais completo para lidar com os gatilhos da tristeza e descobrir uma felicidade que não seja apenas momentânea, mas duradoura. A neurociência mostra que as emoções deixam marcas físicas em nosso cérebro. O excesso de estresse e tristeza prolongada altera a química neuronal, afeta áreas ligadas à memória e ao prazer, e nos prende em ciclos de repetição. Mas a mesma ciência revela que o cérebro possui plasticidade. Pode mudar, se reorganizar, criar novos caminhos. Isso significa que não estamos condenados ao sofrimento eterno, mas podemos treinar a mente, cultivar novos hábitos e transformar a forma como reagimos aos gatilhos. É como se a biologia confirmasse o que a espiritualidade já dizia há séculos. Há sempre possibilidade de renascimento. A espiritualidade, por sua vez, lembra que não somos apenas corpo e mente, mas também espírito. A tristeza pode ser compreendida não apenas como desequilíbrio químico, mas como chamado da alma para uma vida mais verdadeira. Quando um vazio profundo se instala, muitas vezes é a alma pedindo espaço para propósito, autenticidade, reconciliação. Essa perspectiva dá à dor um sentido maior, impedindo que seja vista apenas como falha ou doença. Ela passa a ser vista como etapa necessária para a transformação. Na Bíblia, encontramos o convite para renovar a mente, para não nos conformarmos com os padrões que aprisionam, mas nos transformarmos pela renovação interior. A ciência moderna fala exatamente de renovação de conexões neurais. São linguagens diferentes que apontam para o mesmo horizonte. É possível mudar, é possível crescer, é possível encontrar novas formas de existir. A fé, nesse contexto, se torna aliada da ciência, porque dá motivação para a prática diária que a ciência comprova ser eficaz. A filosofia também reforça essa ponte. Aristóteles falava que a verdadeira felicidade surge quando unimos razão e virtude. E os mestres espirituais falavam que a alegria é fruto de viver em harmonia com a essência. Ambos mostram que não basta entender intelectualmente o que acontece conosco. É preciso viver em coerência, integrar corpo,
mente e espírito. O aprendizado está em perceber que ciência e espiritualidade não se contradizem, mas se complementam como duas lentes que ampliam a visão da vida. No cotidiano, isso significa que práticas simples podem transformar nossa relação com a tristeza. A meditação, por exemplo, comprovada pela ciência como eficaz para reduzir a ansiedade, é ao mesmo tempo um caminho espiritual de silêncio e entrega. A gratidão, estudada como prática que aumenta bem-estar, é também um mandamento espiritual de reconhecimento da vida. A oração, vista pela fé como diálogo com o divino, é reconhecida pela ciência como recurso que ativa áreas do cérebro ligadas à esperança e resiliência. O encontro entre ciência e espiritualidade nos mostra que a felicidade verdadeira não nasce de atalhos, mas da integração. Não se trata apenas de equilibrar neurotransmissores, nem apenas de acreditar em milagres. É a combinação entre práticas que cultivam saúde mental e abertura para um sentido maior da existência. Essa união é o que nos fortalece diante dos gatilhos da tristeza, porque nos dá não apenas ferramentas para lidar com eles, mas também razões para atravessá-los como espera. E quando aprendemos a viver nesse equilíbrio, percebemos que uma prática essencial se torna indispensável: o silêncio. Não o silêncio que sufoca, mas o silêncio que transforma, capaz de revelar gatilhos escondidos e redirecionar a energia da alma. A prática do silêncio transformador. O silêncio é muitas vezes confundido com ausência, com vazio ou com passividade. Mas quando nos aproximamos dele com consciência, descobrimos que o silêncio é uma força ativa, um espaço sagrado onde a alma pode respirar. Em um mundo dominado por barulhos externos e internos, a tristeza encontra terreno fértil para crescer, porque raramente paramos para ouvir o que está escondido. Dentro de nós, o silêncio transformador não é fuga, mas encontro. É nesse espaço de quietude que os gatilhos da tristeza se revelam sem máscaras e que começamos a compreender sua verdadeira mensagem. A ciência já comprovou os benefícios do silêncio. Estudos mostram que momentos de quietude reduzem os níveis de cortisol, hormônio do estresse, equilibram o sistema nervoso e fortalecem a clareza mental. Mas além da biologia, há um aspecto mais profundo. O silêncio nos reconecta com dimensões da vida que ficam abafadas pelo excesso de estímulos. É como se cada pausa consciente fosse uma janela aberta para enxergar com nitidez o que estava turvo. A espiritualidade de várias tradições reconheceu isso. O deserto dos profetas, o recolhimento dos monges, a meditação dos sábios, todos apontam para o poder do silêncio como caminho de revelação. Na Bíblia, Elias encontra Deus, não no terremoto, nem no fogo, nem no vento forte, mas na brisa suave, quase imperceptível. Esse episódio nos ensina que a voz mais transformadora não grita, ela sussurra. O silêncio nos coloca em condição de escutar esse sussurro. Quando calamos o ruído, percebemos que a tristeza não precisa ser escondida, mas ouvida. O silêncio permite que ela se expresse, sem julgamento, sem pressa. E ao ouvi-la, ela se transforma, como uma criança que se acalma quando finalmente é acolhida. A filosofia também reconheceu a importância do recolhimento. Sêneca dizia que a alma precisa se afastar do tumulto para reencontrar a si mesma. Kierkegaard via no silêncio a condição para o salto da fé. Jung entendia o silêncio como acesso ao inconsciente, o espaço onde as imagens da alma podem emergir. O que todos apontam é que sem silêncio não existe autoconhecimento, e sem autoconhecimento não existe felicidade verdadeira. No cotidiano, praticar o silêncio pode parecer simples, mas é desafiador. Não se trata apenas de ficar sem falar, mas de silenciar também os ruídos internos. As comparações, as expectativas, os julgamentos, é desligar o piloto automático e permitir que a mente respire. Pode ser em alguns minutos de oração sincera, em uma caminhada sem distrações e uma respiração profunda feita com atenção. O silêncio é uma prática, e como toda prática, seus frutos aparecem com o tempo. Aos poucos, percebemos que começamos a reagir de forma diferente aos gatilhos da tristeza. Em vez de sermos engolidos por eles, passamos a observá-los, a compreendê-los,
a transformá-los. Esse silêncio não nos isola da vida, pelo contrário, nos reconecta a ela. Descobrimos que a verdadeira alegria não se encontra no excesso de estímulos, mas na clareza que nasce quando aprendemos a escutar a nós mesmos e ao sagrado. O silêncio abre espaço para o despertar de uma felicidade que não depende de circunstâncias externas, mas brota de dentro, como uma fonte que nunca seca. É nesse terreno fértil criado pelo silêncio que surge uma das maiores descobertas da jornada. A verdadeira alegria não é ausência de dor, mas a capacidade de atravessá-la com consciência. É o despertar da verdadeira alegria. O despertar da verdadeira alegria. A verdadeira alegria não nasce da ausência de dor, mas da coragem de atravessá-la. Durante muito tempo fomos levados a acreditar que ser feliz significava viver sem problemas, sem perdas, sem lágrimas. No entanto, a experiência da vida mostra que a alegria mais profunda não se encontra na fuga da tristeza, mas na capacidade de transformar essa tristeza em aprendizado e maturidade. O despertar da verdadeira alegria acontece quando entendemos que ela não depende das circunstâncias externas, mas de uma nova forma de nos relacionarmos com a própria existência. A ciência explica que estados de bem-estar duradouro estão ligados a práticas consistentes e não a momentos isolados de prazer. A serotonina e a ocitocina, hormônios associados à sensação de equilíbrio e conexão, são liberados quando cultivamos relações autênticas, quando exercitamos a gratidão, quando vivemos experiências de propósito. Diferente da dopamina, que cria picos momentâneos, essas substâncias sustentam a alegria como estado estável. Isso confirma que a felicidade não é instantânea, mas fruto de escolhas conscientes e repetidas ao longo do tempo. Na Bíblia, encontramos esse mesmo ensinamento em outras palavras. Paulo, preso e em meio a sofrimentos, escreve que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Essa não é a alegria superficial que depende de conquistas ou aplausos, mas a alegria que nasce do encontro com um sentido mais profundo. É a certeza de que há algo maior sustentando nossa vida, mesmo nos momentos de sombra. Essa alegria não nega a dor, mas a transcende. A filosofia também ilumina esse caminho. Para os estoicos, a felicidade era a serenidade de viver em harmonia com a natureza e com a razão. Para Aristóteles, a eudaimonia surgia quando o ser humano florescia naquilo que era sua essência mais autêntica. Em ambos os casos, a alegria não era vista como emoção passageira, mas como estado de ser, conquistado por quem vive de acordo com a verdade interior. No cotidiano, esse despertar pode se manifestar nas situações mais simples. É quando, mesmo em meio a desafios, conseguimos sorrir ao contemplar um pôr do sol. É quando, apesar da dor, sentimos gratidão pela companhia de alguém querido. É quando, mesmo sem respostas, encontramos paz ao fechar os olhos em silêncio. Essa alegria não é euforia, mas plenitude. Não é barulho, mas serenidade. Não é conquista externa, mas reconciliação interna. Carl Jung dizia que não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O despertar da verdadeira alegria acontece exatamente nesse ponto, quando olhamos para a sombra sem medo, quando acolhemos a tristeza como parte da vida e permitimos que ela nos ensine. Nesse momento, a alegria deixa de ser uma meta inalcançável e passa a ser a consequência natural de viver em verdade. Esse despertar nos mostra que a vida não precisa ser perfeita para ser feliz. O que importa não é a ausência de gatilhos, mas a capacidade de reconhecer e atravessá-los. Essa consciência nos prepara para a conclusão mais impactante de todas, a descoberta de que a chave da felicidade nunca esteve fora, mas sempre esteve dentro de nós. A chave estava dentro de mim. Ao longo da jornada, percebi que cada gatilho que despertava minha tristeza não era um inimigo a ser combatido, mas um guia disfarçado. O corpo, com seus sinais silenciosos, as memórias que retornavam do passado, as comparações que roubavam minha paz, as expectativas não ditas, o eco das palavras guardadas, as dúvidas na fé, os reflexos das relações, a ilusão da felicidade instantânea. Todos esses elementos que me fizeram chorar eram, na verdade, caminhos apontando para dentro. Descobri que a tristeza não era o fim,
mas a passagem necessária para reencontrar a mim mesmo. A ciência me mostrou que emoções moldam meu corpo e podem ser transformadas. A espiritualidade me lembrou que a dor é também uma forma de revelação. A filosofia ensinou que só quem encara a sombra encontra a luz, e todos os mestres, cada um à sua maneira, repetiam a mesma lição. A felicidade verdadeira não nasce de fora, mas do interior. Foi quando parei de correr em busca de respostas externas e me voltei para dentro que compreendi que o que parecia ausência era, na verdade, um convite para ouvir a voz mais profunda da minha alma. Não precisei eliminar meus gatilhos, precisei aprender a escutá-los. Não precisei negar a tristeza, precisei atravessá-la. Não precisei encontrar atalhos, precisei aceitar o processo. E ao fazer isso, percebi que a alegria não é algo que se conquista como um prêmio, mas algo que se revela quando nos reconciliamos com quem somos. A chave não estava no mundo, nem nos outros, nem nos acontecimentos. A chave sempre esteve em mim, esperando que eu tivesse coragem de peguá-la e abrir a porta do coração. Essa é a conclusão que carrego comigo e que compartilho agora. A felicidade não é ausência de tristeza, mas a transformação que nasce quando aceitamos que até a dor tem sentido. Os gatilhos que um dia me fizeram desmoronar foram os mesmos que me mostraram onde estava a saída. A chave da alegria não veio pronta de fora, mas foi forjada dentro de mim, no silêncio, na fé renovada, no olhar atento, as lições escondidas em cada lágrima. E se existe algo que posso deixar como legado dessa experiência, é a certeza de que ninguém está condenado a viver refém de sua tristeza. Dentro de cada pessoa existe a mesma chave. Ela pode estar escondida, pode estar coberta de medo, pode estar esquecida pelas dores do passado, mas está lá. E quando finalmente temos coragem de usá-la, descobrimos que a porta que sempre buscamos abrir do lado de fora se destranca por dentro. É nesse instante que o choque silencioso da tristeza se transforma no despertar de uma alegria que nada nem ninguém pode roubar.